Boa noite, salve Maria, amados irmãos, Valéria Godoy, para mais um aprofundamento Chamas Fest. Então, estamos no aprofundamento sobre o rebanhão de 2026. Então, sejam todos muito bem-vindos. Você que está chegando, você que ainda vai ver esta live, vamos juntos neste momento de aprofundamento mergulharmos naquilo que o Senhor tem para nos dar. Por isso, eu convido você a ouvir essa canção e nós vamos, a partir de agora, entrarmos em oração para que possamos partilhar deste aprofundamento. Então, desde já, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Convido você a ouvir essa canção e vamos adentrar na presença do Senhor.
nosso único Salvador, Jesus. E eu convido você a pegar comigo a palavra de Deus agora em Mateus capítulo 10, versículo 28. Mateus capítulo 10, versículo 28. E a palavra do Senhor vai dizer: não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir a alma e o corpo na gina. Não se vendem 2 pardais por um desses? E no entanto nenhum deles cai em terra sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até mesmo os vossos cabelos foram todos contados. Não tenhais medo, pois valeis mais do que muitos pardais. Todo aquele, portanto, que se declarar por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante do meu Pai que estás nos céus. Aquele, porém, que me renegar diante dos homens, também o renegarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A palavra do Senhor vem nos dizer hoje para que nós não tenhamos medo. A palavra do Senhor diz que nós não devemos temer aqueles que devem matar o corpo, mas sim aquele que pode matar a alma. Por isso nós não devemos temer a morte do corpo apenas, mas a morte espiritual, a morte da alma. Mas a palavra do Senhor ainda diz: não tenha medo, porque todo aquele que se declarar por mim diante dos homens, eu me declararei por ele diante de meu Pai que estás nos céus. Então, quando nós professamos a nossa fé, quando nós testemunhamos o amor de Deus, quando nós declaramos Deus diante dos homens, nós temos a convicção, a esperança, a fé de que Jesus está nos declarando diante do Pai que está nos céus. Por isso, essa é a certeza da propagação da fé em Cristo Jesus. Que ao não temermos, ao declararmos Jesus diante dos homens, o próprio Jesus está nos declarando diante do nosso Pai dos céus. Por isso que nós possamos hoje, por meio deste aprofundamento, vencer o medo de falar de Deus, vencer o medo de propagar a nossa fé, vencer o medo de dar testemunho de Cristo diante dos homens. Porque dando testemunho dele diante dos homens, ele estará nos testemunhando diante do Pai que está nos céus. Então que hoje eu e você possamos ser agraciados pela graça de Deus e vencermos o medo de verdadeiramente nos declarar diante dos homens sob o senhorio de Jesus. Então, vamos continuar unidos e o aprofundamento de hoje, o tema é o senhorio de Jesus. O senhorio de Jesus. Antes, vamos relembrar um pouquinho daquilo que foi o aprofundamento de ontem, que falamos sobre pecado e salvação. O único caminho e o único nome. Então falamos sobre o diagnóstico, ou seja, a patologia do pecado, e falamos também sobre a cura, salvação e reestruturação. Convido você a olhar o aprofundamento de ontem, que está aí nas nossas redes sociais, para que você possa dar sequência a esse aprofundamento. Então, quando falamos da patologia do pecado, nós falamos da desordem ontológica e da escravidão, ou seja, o pecado é o erro de alvo, é a amartia, ou seja, a perda da autonomia da alma. O pecado é a desintegração do eu e um vício neural, ou seja, o pecado habitual, ele cria trilhas neurais que escravizam a vontade aos impulsos subcorticais. O pecado é a privação da graça original. Segundo o Concílio de Trento, o pecado não é apenas um erro, mas ele é uma mancha que retira a santidade.
E falamos também da cura, ou seja, primeiro falamos da patologia do pecado e depois falamos da cura, salvação e reestruturação. Ou seja, a exclusividade do nome de Jesus. Atos 4, versículo 12, ele vai estabelecer que não existe qualquer outro nome debaixo do céu capaz de nos salvar. Falamos também da reestruturação cognitiva pela verdade, ou seja, a vida de graça e a vida de sacramentos criam novas sinapses de virtude na nossa mente. E falamos do tribunal da misericórdia, ou seja, que a confissão exige contrição teocêntrica para reparar a ofensa e restaurar a ordem da alma. Assim sendo, nós falamos também do exame de consciência, ou seja, das virtudes cardeais feridas. E quais foram as virtudes cardeais feridas que dissemos ontem? A prudência, a justiça e a temperança. A virtude ferida, a prudência, e falamos do exame de consciência do alvo errado, ou seja, falta de prudência é agir por impulso sem consultar a razão iluminada pela oração. Falamos da virtude ferida da justiça, quando o homem nega a Deus e o culto devido, ou é injusto com o próximo. Falamos também da virtude ferida da temperança, ou seja, a escravidão à gula, à luxúria ou ao uso desordenado das redes sociais. Então, convido você a ver o aprofundamento de ontem para que você possa mergulhar mais a fundo sobre esse tema. E hoje vamos falar sobre o senhorio de Jesus. Então agora eu convido você a pegar comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 25. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 25. A palavra do Senhor vai dizer: pois é Ele mesmo quem dá a todos a vida, o sopro e tudo mais. Então, a palavra do Senhor nos diz que é o próprio Deus quem dá a todos a vida, o sopro e tudo mais. Então, lembra-se da palavra que Deus nos deu hoje, Mateus capítulo 10, versículo 28 seguintes, que nós valemos mais do que muitos pardais. Por que nós valemos mais do que muitos pardais? Porque nós recebemos do próprio Deus a vida. Nós recebemos o sopro, nós recebemos tudo mais o que temos, nós recebemos da parte de Deus. Então que hoje o Espírito Santo venha encher o nosso coração de gratidão, gratidão pela vida. Muitas pessoas hoje são acometidas por pensamentos suicidas, perderam o sentido da vida, querem tirar a própria vida. Então esta live de aprofundamento hoje vai de encontro com essas situações, para que, nos ajudando a divulgar esse aprofundamento, muitas pessoas que hoje pensam em tirar a vida, perderam o sentido da vida, não têm ânimo para viver, não conseguem encontrar a paz, são atormentadas por pensamentos intrusivos, destrutivos, que essas pessoas possam ser alcançadas por essa palavra. É o próprio Deus quem dá a todos a vida, o sopro e tudo mais. Nós só vamos encontrar o sentido da vida, nós só vamos encontrar um caminho de alegria, de paz, de gozo, de esperança, de ânimo, de coragem, de intrepidez, de desassombro, quando nós tivermos um encontro pessoal com Jesus. Quando nós permitimos que essa vida de Deus venha inundar todo o nosso ser. Por isso, essa pregação sobre o senhorio de Jesus, ela precisa ser um choque de realidade, tanto espiritual quanto intelectual. Porque a pregação sobre o senhorio de Jesus, ela não busca apenas a emoção passageira, mas ela busca a metanoia, ou seja, a mudança de mente, através da estrutura tripartida daquilo que a teologia nos chama de ver, julgar e agir, sob o rigor da lógica e a mística.
Então, é preciso termos o rigor da lógica, mas também não podemos deixar de ter a mística. Então, o rigor da lógica e a mística precisam caminhar juntos. Por isso, nós precisamos da metanoia, da conversão da mente. Por isso, quando falamos de senhorio de Jesus, não falamos de emoções passageiras, mas falamos de mudança mental. Então, ao falar sobre o senhorio de Jesus, nós precisamos levar a palavra com postura, com voz firme, com gestos sóbrios, e precisamos também usar o silêncio. É o silêncio que causa impacto em nossas vidas ao refletirmos sobre o senhorio de Jesus. Então, nós precisamos ter no aprofundamento do senhorio de Jesus a profundidade da verdade, de forma inquestionável sobre o senhorio de Jesus. Então, o senhorio de Jesus para nós que acreditamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 25, é Ele mesmo quem dá a vida a todos, a vida, o sopro e tudo mais. Isso para nós é uma profundidade, é uma verdade profunda, é inquestionável. Então, o senhorio de Jesus para nós que cremos é inquestionável. Por isso, logo nesse primeiro momento, nós vamos falar do deserto do niilismo, ou seja, a mentira da autonomia. Então vamos lá. É preciso desconstruir a falsa percepção de controle e a arrogância do eu moderno. Então hoje nós vivemos num mundo onde as pessoas, os indivíduos, eles se tornaram pessoas arrogantes. Ou seja, eles possuem uma falsa percepção de controle. E isso quem nos ajuda a compreender é a terapia cognitiva comportamental. Por isso a importância da metanoia, da mudança de mente. Nós precisamos desconstruir essa falsa percepção de controle. Por isso a palavra de Deus em Mateus capítulo 10 vai dizer: não temais aquele que mata o corpo, mas temais antes aquele que tem o poder de matar a alma. Então, nós precisamos perder essa falsa, desconstruir. É um processo de desconstrução. Esse aprofundamento do senhorio de Jesus, nós estamos passando por um processo de deconstrução da nossa falsa percepção de controle e da arrogância do nosso eu. Por isso, Platão ele vai dizer na alegoria da caverna que o homem moderno acredita que a vida é a sombra que ele projeta. Ou seja, ele acha que tem vida, quando na verdade ele está na vida. Então nós estamos na vida. Por isso Jesus Cristo disse, vós não sois do mundo, vós estáis no mundo. Então nós estamos na vida, nós na verdade não temos a vida sob o nosso controle, mas nós estamos inseridos na vida. Por isso, a neuropsicanálise vai dizer que é preciso abordar o narcisismo primário, ou seja, o ego acredita ser a causa de si mesmo. Por isso, isso gera em nós uma ansiedade existencial profunda, pois o nosso sistema límbico sabe da nossa fragilidade, mas o neocórtex tenta fingir onipotência. Então, há uma luta interior dentro de nós. Há uma luta dentro de nós que precisa ser abordada, que precisa ser desconstruída. Ou seja, é preciso abordar o nosso narcisismo primário. E o que é esse narcisismo primário dentro do tema senhorio de Jesus? É quando o ego, o nosso eu acredita ser a causa de si mesmo. E nós não somos a causa de nós mesmos. Por isso, quando nós acreditamos que nós somos a causa de nós mesmos, quando o nosso ego acredita ser a causa de si mesmo, isso gera ansiedade existencial profunda dentro de nós. Por quê? Porque o nosso sistema límbico sabe da nossa fragilidade, mas o nosso neocórtex insiste em tentar fingir onipotência. Por isso que nós precisamos da verdade tomista para nos ajudar nessa situação, ou seja, Deus é o ipsum esse subsistens, ou seja, o próprio ser subsistente. Deus subsiste em nós. Nós somos seres apenas contingentes, e se Deus parar de pensar em nós,
por um milésimo de segundo, nós voltamos ao nada. Então, se Deus parar de pensar em nós, que seja um milésimo de segundo, nós voltaremos ao nada, nós voltaremos ao pó. Por isso, nós não podemos respirar porque queremos, mas nós somos respirados por Deus. Deus subsiste em nós. Nós apenas somos seres contingentes. E isso é senhorio de Jesus. É quando eu começo a ter a percepção, quando eu passo por esse processo de metanoia e desconstruo a falsa percepção de controle que eu tenho e a arrogância do meu eu, onde o meu ego acredita que eu sou a causa de mim mesmo, e eu começo através desse pensamento do ego, de ser a causa de si mesmo, eu passo por uma ansiedade existencial profunda, eu começo a compreender, passar pelo processo de metanoia, que Deus é um ser subsistente. Ele subsiste em mim e eu sou apenas contingente. E se ele parar de pensar em mim por um milésimo, eu volto ao nada. Eu não respiro porque eu quero, mas eu sou respirada por Deus. Olha que coisa maravilhosa, né? A segunda parte sobre o senhorio de Jesus é quando nós falamos sobre o ato do ser, ou seja, a vida como dom e não propriedade. Então eu preciso ter esse pensamento, que a minha vida é um dom, não uma propriedade. Ou seja, é preciso estabelecer o senhorio de Jesus na base biológica, mas também na metafísica. Então, biologia e metafísica precisam caminhar juntos dentro do tema do senhorio de Jesus. Nós precisamos ter a vida como um dom e não propriedade. Por isso, o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 301, ele vai nos ensinar que os filósofos chamam isso de conservação no ser. Ou seja, Jesus não é como um relojoeiro que dá a corda no mundo e vai embora. Não, ele é o nosso sustentáculo. Atos 17, 25 não é uma poesia, mas é ontologia pura. Então estou falando aqui agora de biologia, de metafísica, de ontologia. Estou falando de conservação no ser. Jesus Cristo como Senhor é o sustentáculo da minha vida. Jesus Cristo como Senhor me dá a vida como um dom. E por isso eu não devo ter a minha vida como uma propriedade. Jesus não me deixou só, me criou. O Pai não me criou e foi embora. Não, Ele ficou comigo. Ele me sustenta. Ele me conserva. Por isso, o Catecismo da Igreja Católica, ele vai organizar o pensamento de Atos 17, 25, através dessa doutrina da conservação no ser. Ou seja, não apenas Deus criou no passado, mas ele nos mantém no ser a cada instante. Então Deus, ele não só cria no passado, mas ele consegue nos manter no ser a cada instante da nossa vida, a cada momento. Então, quando nós começamos a ter pensamentos suicidas, desistimos da vida, perdemos o sentido, nós sabemos que há inúmeras situações, inúmeros gatilhos que levam o indivíduo a essa percepção. É preciso levar essa verdade do senhorio de Jesus para essas pessoas, para que essas pessoas possam recobrar essa metanoia, essa transformação mental sobre a conservação no ser, ou seja, que elas são sustentadas por Deus, que Deus não as abandonou, mas Deus as sustenta a todo momento. Ele não só a criou no passado e foi embora, não, ele nos mantém na vida a todo instante. A vida é um dom, não uma propriedade. A vida é um dom dado por Deus. Por isso, o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 300, ele vai dizer sobre transcendência e imanência. Ou seja, Deus é o primeiro autor de tudo o que existe. E tudo que existe inclui eu e você, inclui o ser humano.
Então Deus está presente no mais íntimo das suas criaturas, mas permanece soberano sobre elas. Ele subsiste no ser. Por isso, ele nos conserva no ser. Ele nos mantém a cada instante. Ele é o nosso sustentáculo. Por isso, Deus, ele é o primeiro autor de tudo que existe. Falamos tanto hoje, né, de direitos autorais. Deus tem o direito autoral sobre cada vida humana. Por isso, o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 301, ele vai falar sobre a conservação na existência. Deus não abandona a sua criatura a si mesma. Não só lhe dá o ser e o existir, mas nos conserva a cada instante. Então, não é como algo que ganhamos, né? As pessoas às vezes vêm nos dar um presente, aí nós ficamos com o presente e a pessoa vai embora. Não, com Deus não é assim. Deus, ele nos dá o ser, Deus, ele nos dá o existir, mas além de nos dar, ele nos mantém com ele. E por isso, nós, como foi dito acima, né? Nós não podemos, vou pegar aqui de novo do jeitinho que tá aqui. Nós não respiramos porque queremos, mas nós somos respirados por Deus. Então essa é a importância dessa metanoia, dessa mudança de mente, de mentalidade. Por isso, quando falamos do senhorio de Jesus, isso precisa causar impacto na nossa vida. Ou seja, o senhorio não é um título político, não. Ele é uma necessidade biológica e metafísica. Se Cristo retirar o seu olhar de nós, o átomo se desfaz. Quando nós falamos de metafísica, se nós formos estudar um pouquinho, né, sobre metafísica, nós vamos ver que nós somos constituídos por átomos, né? Então, o próprio Catecismo da Igreja Católica diz no parágrafo 301 que se Cristo retirar o seu olhar de nós, o átomo se desfaz. Então, o olhar de Cristo sobre nós nos mantém vivos. Por isso nós temos a necessidade biológica, a necessidade metafísica de Deus. Por isso, quando falamos de neuropsicanálise, de terapia, nós não podemos excluir Deus, é impossível isso. Se nós tirarmos Deus de contexto, nós estamos tratando o ser humano de forma incompleta. Nós precisamos tratar o ser humano na plenitude. Porque o ser humano, ele é conservado no ser, que é o próprio Deus. Então, quando nós tiramos Deus de contexto, ou seja, se Cristo tirar o olhar de nós, o átomo vai se desfazer. Então nós vamos ser minados, nós vamos voltar ao nada, nós vamos voltar ao pó. Por isso, Atos 17, 25, Paulo em Atenas não fala de um sentimento, mas Paulo está falando de ontologia. Deus não precisa de nós, né? E isso quem diz é o estoicismo, quando ele fala sobre a autossuficiência divina. Deus não precisa de nós, mas nós somos radicalmente dependentes de Deus. Então é o inverso à percepção real da percepção que o mundo nos traz. Não, porque você tem que dar a vida para Deus, aceita Jesus. Não. Deus não precisa de nós. Nós que somos radicalmente dependentes de Deus. Porque se Deus tirar o olhar de nós, o átomo se desfaz. E Deus para nós é uma necessidade biológica e metafísica. O senhorio de Jesus é uma necessidade biológica, metafísica e não um título político. Por isso Aristóteles, quando ele fala de ato e potência, ele vai dizer que Jesus é o ato puro e a nossa vida é potência, que só se realiza nele. Nós só somos realizados em Cristo. Por isso, muitas pessoas quando encontram Jesus dizem, eu era isso, agora sou isso. Eu não fazia isso, agora eu faço. Eu não pensava, agora eu penso. Por quê? Porque a nossa vida é potência. E essa potência que é a nossa vida, ela só se realiza em Deus.
Ela só se realiza em Cristo. Por isso, sem o senhorio de Cristo, nós somos como uma lâmpada desligada da fonte. O filamento está lá, mas não há luz. Então, quando nós, olha que interessante, sem o senhorio de Cristo, somos como uma lâmpada desligada da fonte. Existe o filamento na lâmpada, mas nós não temos luz. Porque nós estamos desligados da luz. Por isso Jesus disse, eu sou a luz do mundo, o grande eu sou, aquele que anda na luz, nele não há treva alguma. Por quê? Porque nós estamos ligados na luz pelo senhorio de Jesus. E quando nós não declaramos o senhorio de Jesus, nós nos desligamos da luz. Por isso, a psicorreeducação vem em nosso auxílio. Quando ela diz treinar a mente para o reconhecimento dessa dependência de Deus. Se lembrando que a nossa vida, ela é potência. E essa potência só se realiza em Deus. Como Aristóteles dizia, Jesus é o ato puro. O ato puro, né? Então, nós precisamos treinar a nossa mente nesse reconhecimento. Por isso, o orgulho é uma distorção cognitiva que nos faz esquecer da nossa origem. Então, quando nós nos desligamos dessa luz, quando nós nos desligamos dessa dependência de Cristo, dessa necessidade biológica e metafísica, nós nos entregamos ao orgulho. E o que é o orgulho dentro da psicorreeducação? Uma distorção cognitiva. E se eu tenho o orgulho, que é uma distorção cognitiva, e não reconheço a dependência biológica e metafísica que eu tenho do Cristo, que eu tenho da luz, a humildade é a verdade sobre eu mesma. A humildade é a resposta. Então, para que eu reconheça que Cristo é a luz do mundo, que eu preciso dessa fonte de luz, para que eu possa ter luz em mim, para que eu possa reconhecer que Jesus é o ato puro e a minha vida é potência, que só se realiza nele, eu preciso de humildade. Para reconhecer o senhorio de Jesus, eu preciso de humildade. Por isso, aqui mais uma vez, se Cristo retirar o olhar de nós, o átomo se desfaz. Por isso, o senhorio de Cristo é necessidade biológica e é necessidade metafísica. É preciso treinar a mente humana para reconhecer essa dependência. Por isso, Jesus disse hoje na palavra, em Mateus capítulo 10, versículo 28, seguintes: aquele que se declarar diante dos homens, aquele que declarar a mim diante dos homens, eu declararei diante do Pai que estás nos céus. Nós precisamos, não tenhais medo, assim como a palavra de Deus diz, Não tenhais medo. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir a alma e o corpo na gina. Por isso, não tenhais medo deles. Por isso nós, pela humildade, nós precisamos reconhecer essa verdade sobre nós mesmos. Por isso, preciso, depois de nós termos adentrado naquilo que é o deserto do niilismo e a mentira da autonomia, depois de nós termos falado do ato de ser, que é a vida como dom e não propriedade, dentro do senhorio de Jesus, nós precisamos falar sobre o psiquismo, ou seja, a terapia cognitiva comportamental e a soberania de Cristo. Então vamos falar aqui um pouquinho agora do objetivo dessa realidade dentro do tema do senhorio de Jesus. Perdão. A terapia cognitiva comportamental e o estoicismo vai nos dizer: não são as coisas que nos perturbam, mas o que pensamos sobre elas. O senhorio de Jesus deve entrar no nível dos pensamentos automáticos. Então aqui é preciso que eu e você, nós possamos detectar em nós quais são os pensamentos automáticos que nos vêm sobre Deus. Quais são os pensamentos automáticos que temos sobre o senhorio de Jesus?
Não são as coisas que nos perturbam, mas o que pensamos sobre elas. Então não é Deus que te perturba, não é o Cristo que te perturba, não é a fé que te perturba, mas é o que você pensa sobre ele. É o que você acredita que ele é. É a percepção que você tem dessa realidade que se chama Cristo. Por isso, nós precisamos entender que se é Deus quem nos dá a vida, ele também nos dará o sentido da vida. Por isso é preciso se entregar ao senhorio de Jesus, ou seja, submeter o nosso sistema instintivo e emocional à razão iluminada pela fé, que é a virtude da prudência tomista. Então aqui nós precisamos submeter o nosso sistema instintivo, o nosso sistema emocional, a razão iluminada pela fé. Lembra que ontem nós dizíamos, o Espírito de Deus governa e ilumina a razão governa e ilumina a vontade, e a vontade governa e ilumina as paixões. Então aqui nós estamos falando agora sobre o senhorio de Jesus, sobre a ação que nós devemos ter perante essa distorção cognitiva que temos, esses pensamentos automáticos que temos. Se é Deus quem nos dá a vida, ele também nos dará o sentido da vida. Então é preciso nos entregar a esse senhorio de Jesus, submeter o nosso sistema instintivo e emocional à razão iluminada pela fé, ou seja, a virtude da prudência que São Tomás de Aquino nos traz. Assim sendo, a neuroplasticidade ela vai dizer que quando repetimos Jesus é o Senhor, nós estamos criando novas trilhas neurais que combatem o padrão do medo e da autossuficiência. O que Jesus disse hoje para nós na palavra? Não tenhais medo. Então é um combate, Deus está nos chamando ao combate que precisa criar em nós novas trilhas neurais para combater o padrão do medo e da autossuficiência. E como que isso acontece? Repetindo, Jesus é o Senhor. Então, quando nós repetimos Jesus é o Senhor, novas trilhas neurais estão se refazendo em nós. E está havendo um combate entre o padrão do medo e a autossuficiência. Então aqui nós precisamos de novas trilhas neurais, nós precisamos da ação da neuroplasticidade, e ao repetir Jesus é o Senhor, essas novas trilhas neurais vão se fazendo. Por isso, depois de nós entendermos sobre o psiquismo do senhorio de Jesus, sobre a terapia cognitiva comportamental e a soberania de Cristo, nós precisamos falar da espiritualidade do combate. Então aqui nós falamos nesse momento agora sobre que não são as coisas que nos perturbam, mas o que pensamos sobre elas. Nós precisamos entrar no nível dos pensamentos automáticos. O senhorio de Jesus também precisa entrar no nível dos pensamentos automáticos. Por isso, nós também constantemente precisamos repetir: Jesus é o Senhor, para que se criem em nós novas trilhas neurais que vão combater padrões de medo e de autossuficiência. Então, quando o senhorio de Jesus entra nas minhas trilhas neurais, há o combate entre o senhorio de Jesus e os padrões de medo e autossuficiência que eu tenho. Então, quando eu vou falando Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, por que em pregações do senhorio de Jesus ocorrem muitas libertações? Porque é o combate mental, né? Está havendo um combate mental. A nossa mente, ela entra em combate entre o senhorio de Cristo, que são novas trilhas neurais que estão sendo criadas na nossa mente, e o padrão de autossuficiência e medo que temos quando nós nos entregamos a nós mesmos e achamos que nós somos os donos de nós. Nós não temos a vida como dom, mas como propriedade. Achamos que podemos fazer com a nossa vida aquilo que queremos. E não é assim.
Por isso, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor. O senhorio de Jesus, ele combate o orgulho, ele combate a arrogância, ele combate padrões de medo, ele combate a autossuficiência. Jesus é o Senhor, compreendeu? Olha que grandiosidade, né? Então vamos falar agora sobre a espiritualidade do combate. É preciso convocar a audiência, é preciso nos convocar para que tenhamos a postura de soldados de Cristo. Nós precisamos voltar a ter a postura da igreja quando ela diz que nós somos a igreja militante. A milícia de Cristo, milícia Christi. Nós somos soldados de Cristo. Precisamos voltar a ter isso em mente. Por isso, o decreto de Trento, ele vai nos dizer, quando ele nos fala sobre a justificação, ele vai nos dizer assim: o Concílio de Trento nos lembra, sob a pena de anátema, nada podemos sem a graça, nada. Por isso, os soldados de Cristo, eles sabem disso. Os templários, principalmente, sabiam disso ao marchar. Eles não confiavam no seu braço, mas no Senhor, que dava o sopro e a força para a batalha. O senhorio de Cristo é o fim de toda a autossuficiência. Então, quando nós nos colocamos na posição de soldados de Cristo, nós estamos nos decidindo a marchar. Nós estamos nos decidindo a entrar em combate. Combate com o Senhor, com o senhorio de Jesus, que nos dá o sopro, mas também nos dá a força para a batalha. Lembra-se, se Deus tirar o olhar de nós, o átomo se desfaz. Então, se Deus estiver conosco como soldados de Cristo, Deus nos levará a marchar, será o sopro de vida em nós e a força para a batalha. Por isso, o senhorio de Cristo, ele é o fim de toda autossuficiência. Quero dizer a vocês que estão chegando agora, apóstolos da Divina Misericórdia, Estética e Beleza, Lúcia Almeida, Ângela Cury, Daniel Satiro, todos vocês sejam muito bem-vindos. Por isso, o senhorio de Cristo, ele é o fim de toda a autossuficiência. Por isso, o Concílio de Trento vai dizer sobre a necessidade da graça preveniente, ou seja, no embate contra as visões distorcidas da vontade humana, o Concílio de Trento, no parágrafo 1545, no período de 1545 a 1563, ele definiu que a vida espiritual não é conquista humana, mas é uma iniciativa de Deus que dá o sopro. Então, ao Deus colocar o sopro da vida em nós, ele está nos dando a vida espiritual. Por isso, a vida espiritual não é uma conquista humana, mas ela é um dom divino. Ela é uma iniciativa do Senhor. Então, até mesmo para que nós tenhamos vida espiritual, nós precisamos do senhorio de Jesus. Nós precisamos dessa iniciativa divina. Por isso, o cânon número 1 sobre a justificação, ele vai dizer: se alguém disser que o homem pode ser justificado perante Deus por suas próprias obras, sem a graça divina por meio de Jesus Cristo, seja anátema. Então, não há como dizer que o homem possa ser justificado perante Deus por suas próprias obras. Não há. Não há como dizer que o homem pode ser justificado por meio de suas próprias obras sem a graça divina, por meio de Jesus Cristo. Porque até para obrar, até para realizar as obras, nós precisamos de Cristo Jesus. Por isso é preciso usar este decreto para esmagar o nosso orgulho, para esmagar o orgulho do homem autossuficiente. Se Jesus é quem dá a vida, ele também é causa eficiente da nossa existência e da nossa santidade. Então, para que nós sejamos santos, para que nós tenhamos vida espiritual, para que nós tenhamos vida, nós precisamos da causa eficiente. E essa causa eficiente se chama Cristo Jesus. Não há como falar de vida espiritual, não há como falar de santidade sem falar do senhorio de Jesus.
Por isso, sem Jesus, o homem está morto em vida. E aqui nós fazemos uma conexão com a neuropsicanálise, ou seja, o anátema de Trento, o anátema do Concílio de Trento, ele funciona como um limite cognitivo. Ou seja, ele remove a ilusão do controle do ego e força o indivíduo a reconhecer a sua vulnerabilidade radical. Então, nós precisamos reconhecer, na neuropsicanálise, nós falamos muito do reconhecimento da nossa vulnerabilidade. E isso o Concílio de Trento também falou. Por isso, esse anátema do Concílio de Trento, ele funciona como um limite cognitivo. Ou seja, ele remove a ilusão do controle do ego. Ser controlado pelo ego é uma ilusão. Por isso, é preciso remover o controle do ego e forçar o indivíduo a reconhecer a sua vulnerabilidade. E aqui a sua vulnerabilidade radical perante o senhorio de Jesus. Os templários, eles sabiam de algo muito importante. Ou seja, o senhorio de Jesus não é um convite para um abraço fofinho, mas para a milícia de Cristo. Então, quando nós falamos do senhorio de Jesus, eu não estou falando de forma fofa com você, de forma bonitinha com você, não. E nós estamos chamando você para a milícia de Cristo. Por isso o templário, ele não possuía nada, nem a própria vida. Tudo pertencia ao Senhor. E assim também nós somos convidados hoje a essa transformação radical, de nos entregar totalmente ao senhorio de Cristo. Por isso o tradicionalismo católico, ele vai resgatar o conceito do Regnum Christi, ou seja, reinado de Cristo. Jesus não é Senhor apenas do coração, mas ele é Senhor da história, da cultura, da biologia, da metafísica. Jesus é Senhor de tudo. É ele quem dá a vida a todos. Por isso, a cruz é um símbolo das chagas. Por isso, para São Francisco, a cruz ela era o símbolo das chagas, ou seja, a prova de que dar a vida é a única forma de segui-la. Por isso, Jesus diz: aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. É preciso ter a cruz como chagas. Ter a cruz como símbolo das chagas. E ter a cruz como símbolo das chagas é a prova de que dar a vida é a única forma de segui-la. E dar a vida a quem? A Cristo. Então, tomar a sua cruz é dar a vida a Deus. Tomar a sua cruz não é como muitos pensam, né? Tomar o meu pecado e seguir Cristo com o meu pecado. Não! Tomar a cruz é dar a vida por Cristo. É ter essa transformação radical, é reconhecer a sua vulnerabilidade radical, é remover da sua mente a ilusão do controle do ego. Isso é tomar a cruz de Cristo para São Francisco de Assis. Por isso nós precisamos do sacrifício do intelecto. Por isso nós precisamos falar de metanoia, de mudança de mente. Por isso nós precisamos conduzir as pessoas a uma forma de entrega impactante. Precisamos proclamar que aceitar o senhorio de Jesus é o maior ato de psico-reeducação possível, pois retira o homem do centro, ou seja, do egocentrismo, e o coloca na órbita da verdade, cristocentrismo. Então, metanoia, transformação da mente, salto do egocentrismo para o cristocentrismo. Tira o homem do centro e coloca Deus na órbita da verdade. Liberta o homem das escravidões psíquicas e espirituais. Porque até para ter vida espiritual, isso não depende de mim, depende da iniciativa de Cristo, do senhorio de Jesus. Por isso o Catecismo da Igreja Católica vai falar no parágrafo 450, Jesus como o único Senhor. Desde o começo da história cristã, a afirmação do senhorio de Jesus sobre o mundo e sobre a história significa também o reconhecimento de que o homem não deve submeter a sua liberdade pessoal de modo absoluto a nenhum poder terreno.
mas somente a Deus Pai e ao Senhor Jesus Cristo. Então paremos de nos submeter a poderes terrenos, paremos de nos entregar a nossa vida, a nossa liberdade pessoal de modo absoluto a poderes terrenos, mas entreguemos a nossa liberdade àquele que é o dono dela, aquele que nos deu ela como dom, a Deus Pai e ao Senhor Jesus Cristo. Por isso, a liberdade real, ela nasce da submissão total ao Senhor. Quem serve a Cristo não é escravo de vícios, não é escravo de opiniões alheias ou de tiranias, como o próprio estoicismo nos fala. Como os próprios cavaleiros templários viviam e como o próprio estoicismo nos ensina que ser escravo, servir a Cristo, não é ser escravo dos vícios e de opiniões alheias ou de qualquer tipo de tirania, não. Nós temos uma liberdade real, e essa liberdade real, ela nasce da submissão ao Senhor. Por isso, se é Deus quem dá o sopro, cada palavra que nós dizemos é um empréstimo de Deus. Tudo isso que você está ouvindo agora, através desse aprofundamento, ou ainda vai ouvir, é um empréstimo de Deus. Por isso a pergunta, como que eu e você estamos usando o ar que Deus nos empresta? Porque nem o ar é nosso. Por isso não pedimos para as pessoas aceitarem Jesus, como se estivessem fazendo um favor a Ele. Não! Nós exigimos que elas reconheçam essa realidade. Ele já é o Senhor. Ele só precisa... As pessoas, eu, você, nós só precisamos parar de viver na ilusão da independência. Nós não somos independentes de Deus. Jesus é o Senhor, por isso a importância do senhorio de Jesus. Nós não pedimos para as pessoas aceitarem Jesus, nós exigimos. Exigimos que elas reconheçam essa realidade. A fé é exigente, o amor é exigente. Ele exige o reconhecimento dessa verdade. Jesus é o Senhor. Por isso os templários diziam: non nobis domini, non nobis, sed nomine tu gloriam. Não a nós, Senhor, não a nós, somente a Ti toda a glória. Por isso que nós possamos hoje verdadeiramente reconhecer essa exigência do próprio Deus, essa exigência da fé, essa exigência do amor, essa exigência do reconhecimento da realidade. Nós precisamos sair das distorções cognitivas para enfrentar a realidade de que Jesus é o Senhor. E se Ele tirar o olhar de nós, o átomo se desfaz. Se Ele tirar, assim como nós dizíamos lá desde o início, né? É Ele quem dá a vida a todos, Atos 17, 25, o sopro e tudo mais. Isso é inquestionável, isso para nós é uma verdade profunda e inquestionável. Por isso, é Ele quem nos dá a vida. Por isso, se nós verdadeiramente acreditarmos, nós não respiramos porque queremos, mas nós somos respirados por Deus. Nós vamos ter a metanoia, a transformação da mente. Então, que esse aprofundamento hoje possa criar vida na tua vida. Sem Ele, tudo que foi feito por meio dele. E sem Ele nada existe. Nem mesmo eu e você. Que nós possamos levar esse aprofundamento adiante. Que nós possamos levar as pessoas e parar de falar para as pessoas: aceita Jesus, aceita Jesus. Não, eu não tenho que pedir para as pessoas aceitarem Jesus. Eu não tenho que pedir para elas fazerem um favor a Ele. Não. Eu não tenho que fazer isso. A fé, o amor, ele exige isso de nós. Exige que as pessoas reconheçam essa realidade. Jesus já é o Senhor. Elas só precisam parar de viver na ilusão da independência de Deus. Não. Nós precisamos verdadeiramente assumir a liberdade real. A liberdade real que nasce da submissão total ao Senhor. Nós precisamos verdadeiramente servir a Cristo e não sermos mais escravos de vícios, de opiniões alheias ou de quaisquer tirania.
Jesus é o Senhor da nossa história. Nós precisamos verdadeiramente passar pela metanoia, pela transformação da mente, ou seja, retirar o homem do centro, o egocentrismo, e colocar Cristo na órbita da verdade, ou seja, cristocentrismo. Por isso, verdadeiramente, nós precisamos ser libertos das escravidões psíquicas e espirituais. Por isso, verdadeiramente, precisamos viver aquilo que São Francisco, ele diz que a cruz é o símbolo das chagas e é a prova de que dar a vida é a única forma de segui-la. A única forma de seguir a cruz de Cristo é dando a vida por Ele, é permitindo que Ele seja o Senhor da nossa história, é reconhecendo que Ele é o Senhor da história, que Ele é o Senhor da minha vida, é tirando o homem do centro, o egocentrismo, e colocando Cristo na órbita da verdade, ou seja, cristocentrismo, nos libertando das escravidões psíquicas. Por isso, Jesus não é o Senhor apenas do meu coração, Ele é Senhor da história, Ele é Senhor da cultura, Ele é Senhor da biologia, Ele é Senhor da metafísica, Ele é Senhor da neuropsicanálise, Ele é Senhor da terapia, independente se aqueles que criaram a ciência acreditavam em Cristo ou não, isso independe deles. Jesus é o Senhor da história, Jesus é o Senhor da cultura, Jesus é o Senhor da biologia, da metafísica e de tudo que existe. Por isso, nós precisamos reconhecer que nós somos a milícia de Cristo, o soldado de Cristo, que tudo pertence ao Senhor. Nós não podemos possuir nada, nem a própria vida, porque a nossa vida pertence a Cristo. O senhorio de Jesus não é um convite para um abraço fofinho, não. É um convite para a milícia de Cristo, para que você se torne um soldado de Cristo. E a pergunta é: onde estão os soldados de Cristo? Onde está a milícia de Cristo? Onde está aqueles que dirão como os templários, né? Non nobis domini, non nobis, sed nomine toda glória. Não a nós, mas a ti toda a glória. Onde estão aqueles que se levantam para honrar o senhorio de Jesus? Por isso que nós hoje possamos viver a palavra que Deus nos deu, né? Mateus 10. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Não tenhais medo. E é assim que eu quero encerrar esse aprofundamento hoje. Ajude-nos a divulgar esse aprofundamento, para que esse aprofundamento possa levantar uma verdadeira milícia de Cristo, soldados de Cristo, que passam pela metanoia, pela transformação da mente e que deem glória a Deus. Por isso eu convido agora que você possa fechar seus olhos e vamos nos entregar a essa canção e permitir que o Espírito Santo de Deus nos faça milícia de Cristo, nos dando a vida, a coragem, a ousadia, o sopro e tudo o que Ele tiver para nós. Se entregue ao Senhor. Não tenho medo, Deus. Envia-me. Só existe um nome. Estou aqui, Senhor, para proclamar a tua palavra. Não tenho medo, Senhor, daqueles que podem matar o É o corpo, nome de Jesus. mas quero temer aquele que pode matar a alma. Entregou na cruz. Senhor, eu pertenço a ti. Amor. É o Senhor quem dá a vida a todos. Eu recebo a vida. Eu recebo a vida em teu nome. A salvação. Acredita. Em nenhum outro. Em nenhum outro. Salvação. Não há, Jesus, não há. Imortal. Jesus. Em nenhum outro, Senhor. É o Senhor quem dá a vida a todos, o sopro e tudo mais, Senhor. Que nós possamos passar por
Levanta, Senhor, o teu povo da letargia, do medo. Retira a nossa nação do medo. Ori, alabarasuri, alabararia, 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 que daqui, que desse aprofundamento flua o poder da vida. A tua luz ilumine as trevas, Deus. Por meio desta live, que a tua luz ilumine as trevas. Não tire o seu olhar de nós, porque senão o átomo vai se desfazer. Isso é uma necessidade biológica, metafísica. Nós precisamos de ti. Ori, alabararia, 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 alabararia. Oh Deus, nós queremos a verdade profunda e inquestionável. Senhor, nós queremos verdadeiramente sair da ansiedade existencial, Senhor. Nós queremos, Senhor, meu Deus, ter o nosso neocórtex e o sistema límbico visitado por ti. Tu és o próprio ser subsistente. Nós somos apenas seres contingentes. Nós não respiramos porque queremos, mas nós somos respirados por ti, Deus. Nos respira nessa noite. Nos respira nessa noite. E eu convido você, amado, você que está vendo e ainda vai ver essa live. Eu convido você a dizer: Senhor, eu não respiro porque eu quero, mas eu sou respirado por ti. Acredita que agora, nessa live, você está sendo respirado por Deus. Você não está respirando porque você quer, mas você está sendo respirado por Deus. E agora vamos fazer um momento de silêncio e escute essa canção e permita que o Espírito de Deus agora respire em você. É o nome de Jesus, por amor se entregou na cruz, o seu sangue derramou por nós. Nos prostramos em adoração, em nenhum outro a salvação. Deus Santo, forte e imortal, Jesus meu Salvador. Em nenhum outro a salvação. Em nenhum outro a salvação. Deus Santo, forte e imortal, Jesus meu Salvador. Pela água que jorrou, nova criatura sou. Que era velho ficou para trás. Eis que tudo se fez novo. Estou em Cristo Jesus. Viverei a proclamar. Em nenhum outro, Em nenhum outro
porque eu quero, mas eu sou respirada por Deus. Amados irmãos, muito grata a você que passou por aqui, você que ainda vai ver essa live. Muito grata. Estivemos unidos e vamos estar unidos sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Valéria Godoy, Centro Missionário Chamas Abrasadoras. Algumas pessoas estão perguntando como entrar em contato para nos levar para missões. Entre em contato pelo WhatsApp e vou passar para você tudo o que é necessário. Que Deus abençoe você e não se esqueça. Você não respira porque quer. Deus respira você. Salve Maria Puríssima. Que não tem a capacidade que as pessoas entendem como capacidade.